Quem vai numa igreja que tá tocando com uma banda a 100 e poucos decibéis de altura, com um pé de cabra na mão, pedir para interromper o culto? E foi desta forma que eu falei para ela, e ela aos gritos, me chamando de demônio, foi andando embora. Temos que entender que a nossa liberdade também pode ser exercida. A gente vem enfrentando algumas coisas, né? Tivemos já a polícia na porta, minha mãe, né, levando café para a polícia. Sou pai Carlos, sou filho de Ogum Megê. Tenho meu terreiro há 12 anos. O nome do meu terreiro é Templo de Axé de Ogum. E durante esses 12 anos, a gente vem enfrentando algumas coisas, né? Tivemos já a polícia na porta, minha mãe, né, levando café para a polícia e ganhando a polícia para a gente continuar o nosso trabalho, porque por conta do barulho, por conta do nosso canto. E ela falava ao policial, mas meu filho, não tem como. Né? Que minha mãe fala assim, fio, né? Nega véia fala fio, mas meu filho, não tem como, porque os orixás estão chegando, as entidades, então não tem como eu ir lá. Então segura um pouquinho para a tia, né? Que ela já virou tia dos caras. Né? Meu nome é José Antônio de Castro Rangel Neto, sou conhecido como Zé Rangel. Sou de Oxóssi, não? Então pai Rangel de Oxóssi, sou pai de santo de um terreiro que fica aos pés da Serra da Mantiqueira, em São Francisco Xavier, na região de São José dos Campos, interior de São Paulo. E é um terreiro que vem de uma luta de mudança ideológica, que a gente já tinha um terreiro em São José dos Campos. Em função dessa mudança ideológica, o terreiro sofreu um ajuste necessário e hoje a gente está recomeçando com outra ideologia, com outra proposta de terreiro. Né? A gente vive numa era de grande individualismo, de forte individualismo. Então, romper com essa mentalidade individualista, né, que as pessoas estão acostumadas a olharem só para si próprias e não estão acostumadas a cederem um pouco do seu espaço em prol de uma comunidade, em prol de um coletivo, então é uma quebra de paradigma muito grande. Tanto que a proposta é de formação de comunidade até espacial, que as pessoas vivam ali, que convivam, que estabeleçam laços e relações. Porque a gente quer de axé, o axé só se estabelece nas relações. Então, se a gente não tem comunidade, a gente não tem axé, a gente não tem vida de terreiro. Então, o nosso princípio básico é esse aquilombamento, essa formação de comunidade, que extrapola para fora das paredes do terreiro, dentro da comunidade onde a gente vive, que a gente procura trabalhar com as mulheres, que na zona rural são extremamente oprimidas, dentro de um sistema patriarcado muito forte, machista muito forte, as crianças, enfim, todas as comunidades, né? E principalmente as comunidades minoritárias, né? Ou minorizadas, porque não são minoritárias, são minorizadas, né? Dentro de um espaço no interior de São Paulo, uma cidade pequena, isso é comprar uma briga séria. Meu nome é Rodrigo Bertozzi, sou pai de santo do terreiro Sete Lanças, sou um filho de Ogum, meu terreiro tem 7 anos de existência, eu estou há 20 anos na Umbanda e faço parte do coletivo Terreiro Resiste. A partir de um novo conhecimento, a partir de uma nova filosofia, a partir de uma nova doutrina dentro do terreiro, hoje a gente consegue entender que, além do terreiro, entender terreiro a partir de comunidade, a partir de estratégia, a partir de acolhimento das minorias, é muito importante que a gente entenda a responsabilidade não só do pai de santo, mas também dos filhos de santo. Até um tempo atrás a gente se escondia, né? Porque por conta de não ter informação, né? Pouca informação. Hoje não. Hoje os meus filhos estão preparados, eles andam na rua com as guias, eles vão trabalhar com as guias, né? E eu, vendo esse movimento, né, eu falei, poxa, meus filhos estão entendendo o que eu estou falando e
eu tenho que buscar mais conhecimento, entender um pouco mais, né, para me defender e defender meus filhos. Né? Então, a minha busca hoje, quanto pai de santo, é essa: ter mais para dar para eles, principalmente, primeiro para mim, e depois colocar para eles como resistir, como se defender. Meu nome é Érica Jurema. É assim, temos que nos articular sobre isso, né? Não depende só de nós para que as políticas consigam existir. A gente precisa do presidente, do deputado, do prefeito, né? Eles estão lá para isso, eles são os nossos representantes, nossas vozes. Então as políticas precisam ser colocadas, respeitadas e implantadas. Quando a gente fala de resistência, a gente precisa, antes de mais nada, pensar em resistir. E a gente hoje, nos terreiros de Umbanda, a gente só consegue resistir a partir do letramento. Não só a parte religiosa, mas trazendo conhecimento de fora para dentro do terreiro para que a gente possa entender como uma comunidade a responsabilidade social dentro dos terreiros. Resistir não é apenas lutar fisicamente. A gente precisa de estratégia, a gente precisa entender aquilo que a gente está fazendo e a gente precisa entender principalmente os nossos direitos. Eu acho que o Estado ele precisa ainda passar por uma grande transformação, né? O Judiciário tem que passar por uma grande transformação, o Executivo e o Legislativo principalmente. Enquanto não se criar ações afirmativas traduzidas em lei, em estatutos legais, a gente fica à mercê das lutas dos coletivos. Não que eles não tenham a sua conquista, né, os coletivos, mas a gente tem que ter o respaldo do Estado. O Estado tem que abraçar isso para dar legitimidade para isso, para sair só dessa luta que o coletivo faz, que a comunidade faz, que a sociedade faz, mas encontrar um respaldo no Estado. No Estado que reconheça essas lutas, que reconheça esses papéis, né? Eu me escondia, né? Medo, são algumas coisas que a gente tem, né? Mas hoje eu estou firme e consigo me defender até por onde eu venho buscando o meu conhecimento. Tive algumas discussões na rua, porque as pessoas queriam comprar meu voto, né? A gente, quanto dirigente, a gente tem como que eu posso te dizer? A nossa opinião pega bastante pessoas, né? O que a gente coloca, as pessoas escutam. Então, os caras se aproveitam disso, né? Mas depois nem procuram mais a gente. E aí, dessa vez, eu me posicionei. Falei, dessa vez, não vai comprar meu voto. Não vai comprar. O terreiro já é um espaço político. O terreiro já é um lugar de resistência. Há valores básicos que são garantidos na Constituição. Por exemplo, direito à liberdade de culto. Por que eu tenho que lutar por algo que em 1988, na Carta Constituinte, é posto enquanto direito? Meu nome é David Dias, eu sou babalorixá de Umbanda, sou sacerdote de Umbanda, eu sou fundador do Terreiro Resiste, e é muito importante que hoje seja esse um espaço em que eu possa dizer quem eu sou, um espaço que eu possa dizer o que eu faço tranquilamente, que eu possa dizer isso em paz, que eu possa dizer isso sem a objeção de ninguém aqui presente. Talvez essa comunidade carregue muito mais valor para além da religião do que propriamente valor religioso. E uma comunidade de Umbanda não é só uma comunidade religiosa. Uma comunidade de Umbanda é uma comunidade cultural afrodiaspórica. Então, os valores do terreiro transcendem a ideia de ser um espaço voltado para a religião ou
como se diz socialmente, ser um espaço onde se comungue a fé, onde se propague os valores das divindades afro-brasileiras. É a junção de cultura, de religião, de sapiências afrodiaspóricas, de gastronomia e de tantos outros valores que tornam o espaço de Umbanda um espaço multicultural. No começo, pode parecer tão difícil isso, né? Mas nos colocarmos nesse lugar, nós mesmas nos colocarmos no lugar de liderança, que somos, sabemos, temos entendimento para isso, e os nossos pares masculinos sabem disso. E acredito que eles tenham um pouco de medo quando isso acontece. Se nós considerarmos a Umbanda enquanto a manifestação dos povos socialmente excluídos, a manifestação de povos tradicionalmente excluídos, a manifestação e a valorização de povos ancestrais, marginalizados e socialmente excluídos, é bom a gente entender que o último passo da Umbanda é religioso. Valorizar povos socialmente excluídos é valorizar a sociedade. Isso é uma manifestação política. Isso é um ato político. A famosa democracia brasileira, ela não existe, porque ela não acolhe todo mundo. Ela acolhe uma parcela muito pequena da população. Política e religião tem que andar junto, né? Porque se nós não tivermos alguém lá dentro para falar da gente, a gente fecha nossas casas. No cerne da religião está a presença da política, está a política, né? Quando a gente trabalha com a religião, quando a gente estuda a religião, quando a gente pratica um ato religioso, a gente está praticando um ato político. Sobretudo se é uma religião de matriz africana. Ser gente na sociedade transcende o ser religioso. Não se é possível fomentar, conceber a identidade religiosa se não se conceber a identidade política. Principalmente quando a gente fala sobre uma estrutura, um organismo afro-religioso. Então, muitas vezes as pessoas dialogam sobre a ideia de combinar os valores religiosos e políticos. Na verdade, quando a gente fala sobre religião, inevitavelmente nós estamos falando sobre política, principalmente quando a religião é aplicada à sociedade, é aplicada a um organismo onde ali há a presença de pessoas. Este movimento é um movimento muito forte que está trazendo a política para dentro dos terreiros, entendendo a importância da política, da articulação política, para que a gente tenha voz, para que os nossos terreiros sejam reconhecidos de formas honestas e principalmente que a sociedade enxergue a Umbanda como uma religião e principalmente como um lugar de acolhimento diante das minorias. Eu me escondia, né? Medo, são algumas coisas que a gente tem, né? Mas hoje eu estou firme e consigo me defender até por onde eu venho buscando o meu conhecimento. O que a gente coloca, as pessoas escutam. Então os caras se aproveitam disso, né? Mas depois nem procuram mais a gente. Então é impossível a gente fazer religião sem tratar de política. Porque a gente esvazia a religião quando a gente faz isso. A gente fica com essa falsa ideia de que estamos fazendo um ato religioso. Mas, na verdade, a gente está fazendo um nada. Porque aquilo não muda nada. E aí, dessa vez eu me posicionei. Falei, dessa vez, não vai comprar meu voto. Não vai comprar. A ideia de união, ela traz consigo um romance, em que as pessoas são unidas, se entendem, pensam da mesma forma, andam juntas, compactuam dos mesmos valores. E a proposta, na verdade, é pensar as comunidades de axé enquanto articuladas, pois independente de suas práticas, inclusive de suas crenças, dos tabus, daquilo que elas entendem por liturgia, elas são articuladas. Ou seja, mesmo por pensarem aspectos diferentes, ainda assim, ideologicamente, elas se encontram numa fusão de pensamento em nome de um pilar principal, a manutenção da existência. Então, a partir da manutenção da existência, a gente dissipa os valores da comunidade e é aí então que a gente pode, inclusive, pensar que Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé,
terreiros são terreiros. Entretanto, eles vão se unir a partir de um escopo central, que é a manutenção da existência. Eu estou no meio do rito, nós estamos numa iniciação, todo mundo deitado. Orixá está em terra. Vela acesa, defumação, criança no terreiro. Um dos ritos mais importantes numa comunidade de axé. Em algum momento, o silêncio é rompido com uma batida de pé de cabra na porta do meu terreiro. É meu vizinho mandando a gente parar. Nem ele sabe direito por que ele está ali, naquele rompante, gritando tudo. Mas ele não foi pedir para parar o atabaque. Porque ninguém pede para parar uma música no vizinho com um pé de cabra na mão. Ninguém vai numa igreja que está tocando com uma banda a 100 e poucos decibéis de altura, com um pé de cabra na mão, pedir para interromper o culto. Mandar interromper o culto. É isso que eles querem. Eles querem que nós, umbandistas, né, não existíssemos. Né? Para eles, se nós não tivesse espaço, para eles era a melhor coisa que tem. Os terreiros correm perigo, os terreiros correm risco de vida. Ora, pelos fundamentalistas neopentecostais, por uma série de movimentos sociais neopentecostais que atuam de modo direto e indireto. Ora, pela branquitude que insiste em apagar valores afro-brasileiros. Porque nenhuma luta, nenhuma revolução, nenhuma ação social se faz sem letramento socio-racial. No momento em que você aprende quem você é, no momento em que você aprende o lugar que você está, o lugar que você ocupa e, principalmente, as pessoas que te cercam, você vira resistência. Há 6 meses eu passei por um caso de intolerância no momento que eu estava despachando o Exu com uma quartinha e uma senhora negra passou na frente do meu terreiro e disse que Jesus me amava. E foi neste momento que eu retruquei ela e falei para ela que aquilo que ela estava fazendo era um ato de intolerância religiosa por conta da minha opção religiosa. E eu, como um pai de santo, uma autoridade religiosa, eu tenho que ser respeitado, principalmente na porta do meu terreiro. A chance da gente conseguir um processo para construir uma ideia e convencer o judiciário de que isso é racismo religioso é quase nula. Mesmo eu dizendo que o meu vizinho é pastor, porque eu conheço ele. Mesmo dizendo que ele estava armado com uma arma branca e que ele tentou desferir golpes sobre a gente. Inclusive marcou a porta do meu terreiro. Percebe como a estrutura é racista? O professor Silvio Almeida fala isso. A estrutura do judiciário, ela é racista. E estrutura, inclusive, o racismo em sua normalidade. E foi desta forma que eu falei para ela, e ela, aos gritos, me chamando de demônio, foi andando embora. Eles entendem que nós somos coisas ruins, fazemos o mal, e não é isso, não é isso. Para fazer um rito numa cachoeira tem que levar segurança. Será que a igreja, quando pensa em fazer a marcha para Cristo, se sente ameaçada pelo Estado? Eu não estou falando por outras religiões. Será que em algum momento passa pela cabeça de algum pastor, quando está fazendo algum culto, na Lagoa do Abaeté, que ele pode ser interrompido pela polícia, pela Guarda Civil Metropolitana? Isso acontece naturalmente, praticamente todos os dias. Diante da nossa casa, isso acontece. Terreiros resistem contra muita coisa. Talvez terreiros resistem muito mais contra o branqueamento de suas práticas e ideologias, contra o branqueamento de seus ancestrais e divindades, do que propriamente contra a bancada da Bíblia, do boi e da bala.
Terreiros resistem muito mais contra aquilo que se propõe a destituir os valores das comunidades de axé. Hoje o terreiro ele tá muito voltado e junto com o movimento do Terreiro Resiste, junto com o pai David Dias, junto com o terreiro com Aruanda, junto com outras lideranças que pensam da mesma forma, que têm a mesma filosofia e que vêm construindo algo que não está posto hoje na Umbanda. E é muito importante a gente ressaltar que o terreiro é consequência daquilo que existe na nossa sociedade. Se a gente não conseguir enxergar o terreiro como sociedade, como reflexo daquilo que acontece lá fora diante do nosso próprio terreiro, a gente dificilmente vai conseguir entender que política se faz dentro do terreiro e o terreiro é um lugar de política. O terreiro existe em um espaço que muitas vezes é alugado, e aí o proprietário, que é racista, faz questão de, mesmo que ele fique sem ganhar aquele dinheiro, de retirar o terreiro de lá por um único motivo. Porque a igreja dele, por exemplo, diz para ele que isso não é prosperidade para o ser humano. Diz para ele que isso aí nada mais é do que compactuar com os valores bíblicos, que já dizem que os negros são a pior raça, a pior espécie que existe, castigada por Deus, como diz na Bíblia. Então a gente tem uma série de ações afirmativas, uma série de elementos fundamentais que pautam a resistência de terreiro. Contudo, é muito importante nós pensarmos que terreiros não só resistem. O terreiro resiste, e se o terreiro resiste, é porque algo de errado está na sociedade. Terreiro nenhum deveria resistir. Que a grande pergunta então é, por que os terreiros resistem? Se o terreiro resiste, é porque de outro lado há alguém que oprime. Esse vulto que paira sobre as práticas de axé, talvez seja ainda o vulto, esse carrego que saiu de dentro da delegacia e até hoje assombra os pais de santo e mãe de santo, com medo de ter seu rito e seu orixá parado pela polícia. Então, o orixá vem armado, não é só contra Egum, não é só contra espírito, quiumba, demanda. O orixá tem que vir armado contra a polícia. O orixá tem que vir armado contra o Estado. O orixá tem que vir armado contra o capitalismo. O orixá vem armado porque o orixá vê muito mais do que a gente identifica enquanto perigo. Pelo jeito não é só terreiro que existe. O orixá também.